mais um vexame protagonizado por esse grupo de jogadores, pelo técnico interino, diretor técnico Felipe, pela gestão Pedrinho também, e que mais uma vez vai manchando a história do Vasco como antes a gente nunca viu. Então, para ser muito claro aqui com vocês, é até cansativo abrir essa live aqui. A minha vontade agora era de verdade sentar ali, botar um filme e esquecer que o Vasco jogou hoje, esquecer que o Vasco vai terça-feira ter um jogo importante pela Copa Sul-Americana. Esquecer assim, não falar. Eu não queria novamente estar aqui remoendo a dor de todo vascaíno. Eu não queria novamente estar aqui falando sobre mais uma atuação. Porque, cara, o que a gente tá tendo aí é que a pergunta que a gente fez na última live, a pergunta que a gente fez na partida contra o Porto Cabede sobre se eles sentiam vergonha, ela foi respondida, cara. Ela foi respondida. Eles não sentem vergonha. Eles não estão nem aí. Eles estão cagando e andando. Cagando e andando. Essa que é a grande verdade. Da diretoria até o grupo de jogadores. Cagando. Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Assim, a mentalidade deles é um fracasso. O que o Vasco fede hoje é a fracasso. O que paira sobre o Vasco hoje é uma aura de fracassado. São fracassados. Essa que é a grande verdade. Hoje, qual é o adjetivo que mais se assemelha ao que é o Vasco da Gama? Fracasso. Fracasso. Cada jogo que passa é um fracasso pior. É um vexame pior. E já começa a faltar palavras, tá? Já começa a faltar palavras. Porque nem força pra reclamar a gente tá tendo mais. A gente já tá meio que anestesiado, assim. Anestesiado porque é muito sintomático. Como a aura de fracasso. Como essa mentalidade fracassada. Como esse medo de vencer. O Vasco tem medo de vencer hoje. O Vasco é um time de futebol. Quando você entra nas partidas, você entra pra vencer. Eu, quando eu vou jogar dama, xadrez, pelada, ping-pong, quando eu entro pra fazer qualquer coisa na minha vida, eu entro pra vencer. Porque o jogo se faz de um vencedor e um perdedor. O empate acontece, mas qualquer jogo você tem um vencedor e você tem um perdedor. O Vasco é um time de futebol centenário, tetracampeão brasileiro, tricampeão continental, que em 2025 entra em campo para não perder. Só que assim, além de não perder, de não só perder, além disso, o Vasco ainda fede a fracasso. Porque é um fracasso atrás do outro. Felipe, com todo o respeito, meu camarada, com todo o respeito do mundo, Felipe, de coração, irmão, que jogo você assistiu hoje? De verdade, cara. Vou falar mais uma vez aqui. Você é um dos caras que mais me deu prazer de ver jogando. Você é um dos caras que mais fez eu ir ao estádio. Mais eu olhava e me apaixonava por futebol. Que jogo o senhor assistiu hoje? Para tirar o Coutinho, para tirar o Nuno, para voltar com o Hugo Moura para o segundo tempo. O Hugo Moura. O Vasco estava com 1 a mais dentro da partida. Com 1-0 no placar. E o senhor me volta com Hugo Moura. O cara que mais errou no ano de forma decisiva. E você volta com Hugo Moura. Pra fazer o Vasco fazer o quê? O que o Hugo Moura vai ajudar no jogo do Vasco? O que o Hugo Moura vai fazer o Vasco ficar mais próximo de uma vitória? Entrando no segundo tempo com 1 a mais, com 1-0 no placar. O que o Hugo Moura vai fazer? Ou melhor, o que ele não vai fazer? Sua leitura de jogo foi horrível, Felipe. Porque você não é treinador de futebol. Não é. Larga, esquece. Não é treinador de futebol. Você foi um cracaço. Cracaço. Jogou muita bola. Genial. Como treinador de futebol, não serve. Pro Vasco não serve. Mas não serviu pro Confiança, não serviu pro Volta Redonda, não serviu pro Bangu. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Porque o que aconteceu hoje, lá no Barradão, além desse grupo de jogadores que tem uma veia fracassada, derrotista,
O que você fez hoje, Felipe? Parecia de verdade, cara. De verdade. Parecia sacanagem o que aconteceu hoje. Sacanagem. Olha o cenário. Vamos lá. Vamos analisar o jogo. Vitória e Vasco no Barradão. O Vasco entra com uma formação diferente das últimas partidas, coloca o Sforza e coloca o Paulinho dentro do jogo, depois das atuações vergonhosas de Hugo Moura e Matheus Cocão, jogo após jogo. Ok. Aí você vai pra partida. Deixa eu tirar a camisa aqui. Aí você vai pra partida. O Vitória, durante os primeiros 25 minutos, estava em casa. Controlou o jogo, o Vasco pouco jogou, pouco tocou na bola, mas também pouco sofreu. Essa é a verdade. O Vasco não sofreu, tá? Então, no primeiro tempo. Então, a partir do momento que o Vasco consegue, mesmo sem ter a bola, controlar a partida no sentido de não ser tão bombardeado, do Vitória não conseguir criar grandes jogadas quando ainda estava 11 contra 11, ok, tá fora de casa, respeita o plano de jogo e tenta achar seu gol. O Vasco, que geralmente é o time que entrega os resultados, que geralmente é o time que faz a merda, que faz a besteira, dessa vez foi ao contrário. O Vasco ganhou uma expulsão. O Mateuzinho, ele é completamente imprudente, aí ele vem voando com o cotovelo pro alto, cotovela, dá uma cotovelada na cara do Paulinho, e o Paulinho, naquele momento ali, toma um choque de cabeça, chama o VAR, expulsão correta. Correta, tá? Expulsão correta, nada o que reclamar. Aí o Paulinho, que estava jogando muito mal, ele começa a jogar muito bem. Ele começa a aparecer no jogo. O Sforza já vinha jogando bem. Começa a aparecer também com as viradas de bola dele, dando uma qualidade maior de saída para o Vasco. Quem começa a aparecer na partida também com um pouco mais de espaço é o lado esquerdo. Coutinho, Nuno e Lucas Piton. E justamente uma triangulação daquela ali, que o Vasco subiu as linhas e conseguiu encaixotar um pouco Vitória no final do primeiro tempo, sai o que a gente sabe que é a única coisa que acontece nesse time. Cruzamento, gol do Verratti. Inclusive, eu só posso salvar em todo esse vexame, todo esse bando que é o time do Vasco hoje, o Verratti. É o único. Nem Léo Jardim. Senhor Léo Jardim, tá demorando para renovar? 3 propostas, Léo Jardim. Léo Jardim, 3 propostas, com quase o dobro do salário, ou até chegando ao dobro do salário, Léo Jardim. Aí, surge a notícia hoje, não vai jogar. Não vai jogar, meu filho? Pega a sua trouxinha, fala que não vai jogar e segue a sua vida. Segue a sua vida, entendeu? Se for pra realmente não jogar, que eu espero que isso não aconteça, eu espero. Léo Jardim, segue a sua vida. E olha que eu sou um cara que eu te defendo pra caramba. Você é um cara competentíssimo. Joga muito, agarra muito, dos melhores goleiros do Brasil. Mas se for pra ficar nessa, pro Vasco não serve, meu camarada. Pro Vasco não serve. Porque trocou de empresário, aí o empresário fica 3 meses, o Vasco está há mais de 3 meses, senhor Léo Jardim, há mais de 3 meses entregando propostas. E aí vem a contraproposta agora, que tá pertinho de você bater a meta de renovação. É isso, senhor Léo Jardim? É sério? Sério mesmo? Entendeu? Pra você fazer o jogo patético que você fez hoje contra o Vitória. O seu jogo foi patético. Eu não sei se você sabe, se você percebeu isso. Você espalma uma bola que você tinha que ter saído no gol do Vitória. Aí no segundo tempo, você quase entregou um gol pro Vitória, se eu não me engano foi o Mosquito. Quase entregou. E novamente o Vasco tomou um gol de bola aérea, onde você também não consegue fazer nada. Nada, absolutamente nada. Compreende, seu Léo Jardim? Então, vamos cair na realidade, Léo Jardim. Vamos cair na realidade. Dentro do cenário do futebol, você não era quase ninguém antes de chegar ao Vasco. Quase ninguém, meu camarada. Quem te projetou pro cenário do futebol brasileiro, quem te colocou na seleção brasileira, foi o teu mérito e o Vasco. E o Vasco, que está oferecendo o dobro do salário que você ganha hoje em dia para você renovar. Entendeu? E não para fazer a atuação que você teve hoje. A atuação que você teve hoje é nível de goleiro de Série C. E eu sei que você não é. E se ficar nessa novelinha, vou jogar, não vou jogar, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara que nenhum jogador é maior que o clube, não. O clube é muito maior que você. O Vasco vai continuar. Entendeu? Então, acorda, meu filho. Acorda. Já me bastou a declaraçãozinha. Cássio, poxa. Cruzeiro ganhou o Vasco.
Cássio, poxa, eu fico muito feliz que o Cássio defendeu as bolas. Ô, Léo Jardim, acorda pra vida, meu camarada. Você não tem que ficar feliz que o Cássio defendeu bola, não. Você tem que defender bola. Você tem que ficar feliz que o Vasco... É por isso que vocês são o grupo que mais acumulou vergonha nos últimos anos do Vasco da Gama. Para pra pensar comigo. Ó, Nova Iguaçu, vexame, na semifinal do Campeonato Carioca, tomou de 4-0 pro Criciúma dentro de São Januário, tomou de 6-1 pro Flamengo, 6-1 pro Flamengo, no Maracanã, tomou de 4 no Puerto Cabello, na Venezuela, empatou de forma vergonhosa contra o Melgar, não dá pra passar, não dá. E agora consegue perder um jogo com um a mais? Um a mais? Toma vergonha na cara. Vocês todos, é o grupo inteiro. O grupo inteiro. Senhor Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, o que você faz no Vasco? Eu tô curioso pra saber. Tô curioso. Porque cobrança esse time não tem. Felipe, cobrança esse time não tem. Pedrinho, eu não vejo uma cobrança. Eu não vejo cobrança séria em cima desse grupo. De verdade. Porque se depois do que aconteceu contra o Puerto Cabello, eles se apresentam assim, lá em Salvador, desculpa, qual é a cobrança que existiu no departamento de futebol do Vasco? Que hoje parece que é levada à deriva. A deriva. É uma água. Como que esse grupo... Qual é a cobrança que esse grupo teve? Eu me pergunto. Porque parece sacanagem. Sacanagem. Que é o que vocês fazem com a cara do torcedor. Jogo após jogo. Eu entro aqui, prometo que eu não vou me estressar. Mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. É muita incompetência junto. Muita. Não é pouca, não. É muita sacanagem. Falta de vergonha na cara junto. Pra perder de 4 pra uma equipe semi-amadora e tomar uma virada pro Vitória com 1 a mais. Vergonhoso. Vocês têm medo de ganhar. Vocês têm medo. Alergia à vitória. Esse é o nova expressão pro Vasco. Alérgicos à vitória. Grupo de jogadores. Alérgicos à vitória. Podem se titular assim. Porque é o que vocês são hoje. É por isso que eu falo. O título da live é Cheiro a Fracasso. Que é o que o Vasco fede hoje. Cheiro de fracasso. Tá? E o torcedor, o otário do torcedor, tá lá. Todo jogo. Na Bahia, na puta que pariu, na Venezuela. Lá vou eu pra Argentina terça-feira. Assim como um bando de otário também. Os otários vão lá. Os otários estão sempre aqui. Estão sempre aqui. E vocês? Cadê? Cadê? Aí, porra, Pedrosa, eu gosto de você quando você é lúcido, mas eu não consigo... gente, eu não consigo ter lucidez pra analisar uma partida. Porque eu vou me lembrando das coisas que acontecem e eu falo, cara, que esses caras eles estão de brincadeira com a gente? Eles estão de brincadeira. É sacanagem. Um time com 1 a mais... tomar o baile que tomou do Vitória. Poderia ter sido 2, 3, 4. Baile com 1 a menos. Enquanto o Carpini fez isso aqui ó, com você, Felipe. Ó, te engoliu, filho. Porque ele é técnico, você não. Ele te engoliu. Enquanto você tava com 1 a 0 no placar e tinha que botar o time, fazer a substituição ofensiva, tirasse o Paulinho, colocasse o Tietê ou o Adson, ou o Lloyd, que fosse... pra você ter mais um homem lá na frente. Pra você ter mais um homem tendo a superioridade numérica. Pra você conseguir construir o resultado. Pelo menos fazer o 2 a 0 e ter uma tranquilidade dentro da partida. Mas não, você botou o Hugo Moura. Porque vocês têm medo de perder. Essa que é a verdade. E entrou outro jogador que faz parte. Ele é cara. Ele é a cara cuspida e escarrada do vexame que é o Vasco da Gama hoje. É o senhor Hugo Moura. Hugo Moura. Cocão. O senhor Lucas Piton também. É jogo sim, jogo não, fazendo besteira. Entendeu? A cara tá cuspida e escarrada. Porque vocês têm medo de perder. E o Vasco, esse clube aqui, infelizmente, pra nós inclusive, em algum momento da história, aliás, na maior parte da história, ele sempre foi um clube que quis vencer. Dentro e fora de campo. Compreende? Aí enquanto o Carpini tá com 1 a menos, com 1 a 0 contra no placar, aí ele sabe como é que ele mexe no jogo? Ele não mexe no jogo só pra empatar, não. Ele mexe no jogo pra ganhar. Pra ganhar. Quem entra o Renato Kaiser, a lei do ex, sempre ela, mete 2. O Fábio lá, o ponta direita,
humilhou a defesa do Vasco. Humilhou. Aí o Felipe, no segundo tempo, sabe o que ele faz? Sabe o que eu vou fazer? Genial. Tomou gol, vou tirar o Coutinho. Que era o único jogador que tava rodando o campo, que parecia indignado. Ah, ele fez a falta boba, Pedrosa. Fez a falta boba. Porque isso acontece. Falta acontece no jogo. O que não pode acontecer é o Léo Jardim não sair do gol. É a bola aérea do Vasco, que é uma vergonha, que é uma água, que é uma bagunça. Isso que não pode acontecer é tomar gol de bola aérea como tomou hoje, de novo. Dois gols de bola aérea. Como foi contra o Melgar lá, os anões fizeram gol. Assim como foi contra o Puerto Cabede, com um moleque, meio metro, 1,59. Meteu gol no Lucas Piton. Entendeu? Porque é isso, a aula de vocês é de fracassado. É fracasso. Fracasso tá na veia de vocês. Eu não consigo entender. Eu não consigo, de verdade. Como é que não pode se irritar? Como é que não pode se sentir indignado? Irmão, é tua imagem. É tua imagem ali. E você participando de mais um vexame, mais um fracasso. Não é possível que você não se incomode. Não é possível que tu não cobre o teu companheiro. De verdade. E aí? Aí no segundo tempo, o Felipe. Vou tirar o Coutinho. Tira o Coutinho por quê? Vai tirar o Coutinho por quê? Tomou gol. Aí quando toma gol, aí quer mexer ofensivo. Aí, tomei gol. Porra, fudeu. Tô com um a mais, tomei o gol. Aí bota Lloyd, Adson, Tietê. O Felipe se estressou aqui, vai trocar todo mundo. Aí tu tirou o único jogador que tem um lampejo aqui, outro ali, mesmo jogando mal, jogando bem, o único jogador que tem algum tipo de lampejo, que tem uma batida de fora da área, porque esse Vasco não tem nada. Esse Vasco não tem nada. Os únicos, né? Porque ele tirou o Nuno também. Aí eu vou olhar pro segundo tempo, beleza, Felipe, mudou a formação, né? Ok. Aí sabe o que ele faz? O Adson entra lá na esquerda, e o melhor posicionamento dele é na direita, e o Lloyd tá jogando como lateral direito, praticamente, como um ala aberto. Sabe quem virou o segundo atacante do Vasco? O Pumita virou o segundo atacante do Vasco. O Pumita estava lá na área, pedindo bola. Ei, em vez de estar na lateral, construindo com o Lloyd. Tentando construir a jogada. Pra quem sabe achar um cruzamento e achar o Verratti, porque é só isso que o Vasco faz. Toca no Verratti e reza. É só isso que o Vasco faz. É só isso que o Vasco é. Então, de verdade, cara. De verdade. Eu nem achava isso, tá? Nem achava isso. Abre o olho, meu camarada. Porque eu vou dar um recado aqui pra vocês. Se o Fernando Diniz conseguir salvar a temporada do Vasco, graças a Deus, ótimo. Porque ele vai ter talvez o maior desafio da vida dele. Ótimo, se o Fernando Diniz conseguir salvar. Bom pra nós. Bom pra nós também. Que a gente não merece isso. Compreende? Agora, se ele não salvar, eu vou te falar, ele vai ser o menor dos culpados. Assim como ficou estampado. E claro que o Vasco, com o Carille, você gostando ou não, tinha um técnico de futebol. Ali tinha um técnico que fazia coisas ruins, fazia coisas boas, tinha jogos, em sua maioria, chatos, cansativos, mas em resultados, o trabalho do Carille era dentro do esperado. Saiu o Carille, ou seja, saiu o técnico de futebol. Saiu o técnico que o grupo, pelo menos, confiava. Vocês acham que isso é à toa? Vocês acham que essa postura patética é à toa? Que eles estão tendo em campo? Não é à toa. Claro que não é à toa. O Felipe não é treinador. Aí você não tem técnico, porque você resolve demitir, demora 10 dias para contratar um treinador. E o seu time nesse tempo, que eu me lembre, 1-1 contra o Operário, para mim é uma vergonha. Perde pro Palmeiras, ok. Infelizmente, essa é a realidade do Vasco. Humilhado pelo Puerto Cabede e perde pro Vitória com 1 a menos. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco que tá numa situação complicada, né? Então, se você é vascaíno de verdade, não esquece de deixar aquela moral, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco, na vozes dos melhores setoristas
do Vasco da Gama, né? Vasco da Gama tá difícil, tá complicado. Vai chegar o Diniz, tomara que dê jeito, né? O Diniz aí nesse time. Mas pelo que a gente tá vendo em campo, a situação tá preta. A situação tá difícil pra caramba. Vasco entrou na zona do rebaixamento. Tomou uma goleada do Porto Cabedelo, do Madureira da Venezuela, né? Tomou uma piaba aí do Vitória com um jogador a mais. O Felipe fazendo besteiras pra caramba aí durante o jogo. E a diretoria do Vasco promete fazer uma grande reformulação no seu departamento de futebol. Acho também que deveria fazer a limpa em alguns jogadores, né? É notório aí que tem alguns jogadores que não servem pra jogar no Vasco da Gama. Deixa seu comentário, deixa sua opinião, seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco. Não sei pra onde.